Oi pessoal, sou Luana, professora de Geografia aqui do curso Ângulo. Para quem já viu alguma questão aqui na correção do nosso simulado aberto, bem-vindo de volta. Para quem não, bem-vindo aqui na correção, que agora nós vamos falar da questão 21, que vai falar um pouquinho de geografia. Olha só. Com diferença de grau e intensidade, todas as cidades brasileiras exibem problemáticas parecidas. Seu tamanho, tipo de atividade, região em que se insere, etc. São elementos de diferenciação, mas em todas elas, problemas como os do emprego, da habitação, do transporte, do lazer, da água, dos esgotos, da educação e saúde são genéricos e revelam enormes carências. Quanto maior a cidade, mais visível se tornam essas mazelas. Então, do nosso importantíssimo geógrafo Milton Santos falando sobre a urbanização brasileira. Vamos ver o comando da nossa questão. As problemáticas apresentadas no texto estão diretamente relacionadas ao processo brasileiro de urbanização, caracterizado pelo ou pela. Atenção para responder essa questão. Vários itens aqui aparentam estar certos e, dependendo do contexto que seria o nosso enunciado, eles poderiam ser considerados. Contudo, o comando da questão mostra para a gente uma problemática apresentada no texto, então a nossa resposta vai ter que estar ligada a isso, tudo bem? O que você quer dizer com isso, Pro? Vamos dar uma analisada? Extensa conurbação e formação de megalópolis. Então, a gente pode pensar aqui extensa conurbação, ok? A gente tem áreas conurbadas em alguns pontos do Brasil e formação de megalópolis, cidades grandes, cidades intensas, mas aqui ele está falando de problema habitacional, problemas relacionados ao transporte, à saúde, à educação. Talvez não seja a questão mais adequada, já que ele não está falando de um crescimento de uma cidade, de uma interligação entre cidades e outras, de grandes centros urbanos, industriais, de grandes centros econômicos. Esse não é o foco do texto é um problema, então essa não é a melhor resposta. Vamos ver a B. Dispersão econômica e ausência de metrópoles. Pelo contrário, nós estudamos no decorrer do processo de urbanização brasileira uma concentração econômica principalmente em cidades litorâneas, né? A partir do processo de que a indústria, deu uma desconcentrada e começou a ir mais a oeste, outras cidades foram sendo desenvolvidas, mas ainda assim essa marcação de concentração econômica é forte. E a ausência de metrópoles não, porque nós falamos de grandes metrópoles, de grandes centros urbanos que polarizam cidades ao redor, então não é a melhor alternativa. Desmetropolização e terciarização da economia. Fragmentação da metrópole, será que ele está falando disso? E terciarização da economia, que é o processo que você tem do terceiro setor ser muito importante para o PIB, né? Compor aí uma renda para o PIB desse país de forma mais relevante que outros setores. Olha só, o texto não está falando sobre isso, então não é a resposta correta. Gradativo êxodo rural e desconcentração industrial. Novamente, o êxodo rural foi muito intenso, foi muito rápido, porque a nossa urbanização foi intensa e rápida, porque a industrialização também foi concentrada, foco em São Paulo e Rio de Janeiro no começo e também rápida, né? Então, essa não é a melhor resposta para mostrar aí esses problemas urbanos. E a gente chega na última alternativa, falta de políticas de planejamento e inchaço urbano. Eu tenho então uma cidade sendo formada de maneira rápida, de maneira caótica, de maneira intensa, e o inchaço urbano ele vem também a partir dessa perspectiva, muitas pessoas em um único lugar, vindo através de emprego, de serviço, de saúde, de educação, das infraestruturas que compõem o urbano, e como ela é muito concentrada em alguns pontos, isso acaba gerando um grande inchaço, um grande acúmulo populacional. E só para complementar o nosso gabarito, os problemas socioambientais urbanos estão diretamente associados ao processo de urbanização brasileiro, que ocorreu de forma acelerada e espacialmente concentrada. Em poucas décadas, as cidades receberam grandes contingentes de pessoas do campo e, assim, cresceram e incharam rapidamente sem as devidas políticas de planejamento para o atendimento da demanda da população, justificando a nossa alternativa aí. Sempre uma dica, observem o que o enunciado está pedindo, porque alguns itens podem estar corretos, só que em outro contexto, nunca no que o comando da questão está apresentando.
Aos nossos alunos, qualquer coisa procurem o plantão, tudo bem? Você que está vindo de fora, obrigado por participar do simulado, esperamos que vocês estejam gostando. Até mais, gente!